Olá, boa tarde. O NT Sul desta sexta-feira, 12 de junho, já está começando. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência aqui com a gente. No programa de hoje você vai ver: professores se reinventam durante a pandemia e desenvolvem habilidades extra para ensinar. No quadro Vida Animal, Edson Salomão responde perguntas dos telespectadores do NT Sul. Empresas do setor alimentício inovam com uma ideia simples, enviam mensagens motivadoras com os alimentos pedidos por delivery. E hoje também tem o quadro Dia de Terapia. E neste Dia dos Namorados, Lisiane Omerich fala sobre os gestos de afeto. E ainda, o NT Sul continua a série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Cachoeira do Sul. A entrevista de hoje é com Marta Caminha, pré-candidata pelo Partido dos Trabalhadores. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no NT Sul, que já está no ar. A gente abre o NT Sul de hoje atualizando para você os números do coronavírus em Cachoeira do Sul. A nota da Secretaria Municipal da Saúde informou ontem 8 novos casos de coronavírus na cidade. Além disso, foram registrados 12 casos suspeitos e 8 foram descartados. No total, o município tem agora 62 casos confirmados, 26 suspeitos, 152 descartados e 30 recuperados. E lembrando que você pode acompanhar todas essas atualizações no nosso site. Basta acessar novotempo.com/NTSul para ficar por dentro de como estão esses números em Cachoeira do Sul. A pandemia transformou a vida de todos nós. Mudanças de hábitos, mudanças de costumes, formas de trabalho. Mas uma das maiores transformações veio para a educação. Por muito tempo a máxima era de que lugar de professor é em sala de aula e lugar de criança na escola. Mas hoje novas formas de ensinar são aprendidas pelos mestres, que precisaram desenvolver habilidades extras para esse novo momento. Salas de aulas lotadas, gritaria, agitação. Professores agindo estrategicamente para manter os alunos concentrados e interessados nos conteúdos. Bons tempos, né, minha filha? Pois é, desde a declaração da pandemia, esse cenário habita as memórias de estudantes e professores. Deste quadro, que acabamos de descrever, segue o desafio dos educadores em manter a gurizada atenta e interessada nas aulas, agora realizadas de maneira remota. Uma realidade tão distante que parecia ser coisa de desenho animado. Ok, mas vamos voltar à realidade, que a bem da verdade não parece tão distante para muitos professores que precisaram descobrir ferramentas até então de domínio apenas da gurizada e dos famosos youtubers. E essa novidade que chegou para todos nós fica evidente até mesmo antes de iniciarmos as gravações. Os profs estão se virando nos 30. Assim tá bem bom. Eu trabalho há 16 anos na rede adventista e há mais de 11 anos no Colégio Adventista Marechal Rondon. E é a primeira vez que eu tive contato com este ensino chamado à distância. Nós aqui estamos utilizando uma outra nomenclatura, a gente está chamando de ensinos remotos, né, ou educação remota. É a primeira vez que eu e com certeza os meus colegas também estamos tendo contato então com ferramentas à distância, a produção de vídeos, a produção de áudios, a produção de um conteúdo que vai ser assimilado sem a presença do professor, então você tem aí uma outra linguagem. O fato de ter que aprender a explicar alguma atividade sem a presença do aluno é uma outra linguagem. Nós, na nossa formação, nós não somos preparados a lidar, acho que nenhum de nós preparado a lidar com uma pandemia, ou com o fato de trabalhar em casa. Então, a gente não sabe, por exemplo, não é preparado para produzir vídeos, né, para editar vídeos. E essa é uma das dificuldades que está por trás de todo esse trabalho, a preparação e edição de vídeos. Mas o que eu entendo como fundamental nesse momento também, que tem auxiliado bastante o trabalho do professor, é a troca com os próprios colegas, né? Então, no momento em que eu tenho uma certa dificuldade, eu compartilho com o meu colega também tem essa dificuldade, já passou por essa dificuldade, então a gente vai conseguindo construir algo coletivamente, né? Eu tento olhar os youtubers, observar a linguagem deles, os posicionamentos, os recursos
Só que somos nós com a nossa tecnologia, um notebook ali, um recurso aberto, né, para edição. Eles têm uma equipe por trás, né, os caras têm toda uma estrutura, então fica realmente desleal. Mas os créditos precisam ser dados. Eles estão se esforçando bastante, criando cenários, utilizando adereços e até plataformas de interatividade para deixar o aprendizado cada vez mais próximo das práticas didáticas da sala de aula. Mas a nova experiência fora da sala de aula traz também a reflexão sobre de que forma essa nova maneira de ensinar e aprender garante que as competências, o aprendizado, não serão prejudicados, seja pela mudança, pelo excesso de recurso ou até mesmo pela falta deles. E é claro, quando dá tempo, esses dias mesmo eu fiz um vídeo em que eu consegui brincar comigo mesmo, ou seja, dupliquei a minha imagem, troquei de roupa, e é como se eu estivesse conversando comigo mesmo. Então eu já vi que ali repercutiu, né? O Soro fazendo uns efeitos especiais e tal. Mal sabem eles que fiquei horas estudando para ver como é que eu conseguia encontrar aquela ferramenta. Mas, enfim, para nós também é um aprendizado, né? Mexer com equipamentos. Eu, no início, por exemplo, eu estava sofrendo eu vou subir esse vídeo aonde? Eu vou transferir da máquina para o aparelho que eu vou editar de que jeito? Então, tudo isso deu uma ansiedade no início, né, para todos nós. Agora, confesso para você que a coisa já vai andando mais num certo ritmo. E aí a preocupação repousa exatamente na pergunta feita: como fazer para mantê-los atentos, para mantê-los interessados, uma vez que a gente não está próximo? E para mim ficou muito claro nessa experiência forçada que a gente está vivendo, que ainda o nosso aluno de ensino médio não está pronto para um ensino à distância completo ou parcial, como algumas pessoas imaginam ser possível. Claro, eu trabalho numa instituição que hoje, em poucas semanas, ela passou a oferecer para os alunos uma plataforma digital de interatividade, fornecimento de vídeos, de avaliações. Então, eu sei que o suporte na instituição que eu trabalho não é dado a todas, e isso é um motivo de tristeza, né? Eu gostaria que todos os alunos, independente de escola pública ou privada, tivessem todos os benefícios que os meus alunos têm. Alunos de ensino médio, eles vão ter que encontrar caminhos para evitar esse ano perdido. Então, o grande problema nesse momento, mesmo de alunos de instituições públicas que, de repente, não têm o mesmo suporte, eu não vejo tanto como o suporte escolar em si, mas a questão de entender que o momento é difícil e que ele vai ter que fazer um esforço a mais. E esse esforço a mais, muitas vezes, é encostar em alguém e pedir a senha do Wi-Fi e fazer aulas porque quer, porque ele entende que precisa. Olha, não estou indo na escola, minha escola não oferece, eu vou ter que fazer alguma coisa por mim. Obviamente que o ensino remoto ele tem suas vantagens e tem suas desvantagens, né? A gente não consegue aferir ainda os impactos que elas vão ter. O que a gente pode ter certeza é que o ano de 2020 ele vai continuar, ele vai entrar em 2021. Né? Isso a nossa coordenação tem repassado, o diálogo com os professores tem mostrado isso. Eu acredito que muitas competências, muitas habilidades poderiam sim ser melhor desenvolvidas e a gente vai ao longo do tempo adaptando ou tentando buscar a melhor forma para desenvolvê-las. Nós discutíamos muitas vezes, falando não, que o futuro é a tecnologia, né? Ela que vem para nos colocar aí uma nova dinâmica e quem não se adaptar, né, vai acabar fora. E o crescimento das universidades com essa modalidade de ensino, né, à distância também. Só que daí o que o pessoal começou a perceber? Né? Começou a perceber a dificuldade na prática, né, dessa modalidade. E outra coisa, uma espécie de confusão, vamos dizer assim, na elaboração, porque educação à distância é uma coisa e professor, né, remoto é outra situação. Os desafios da educação não são de hoje. É uma histórica luta para ensinar e aprender dentro do compromisso de todo educador que sabe que é a educação que abre portas e transforma realidades. Esse novo desafio imposto pela pandemia, no entanto,
deixou ainda mais claro para esses guerreiros das salas que nada substitui educação presencial e mais. A lição que 2020 nos deixará é valiosa. Exatamente entender que não é a melhor, mas é o momento. É importante demais que as famílias entendam que, obviamente, que o ideal era estarmos todos em sala de aula, mas esse ideal no momento não é possível. E pelo que a gente percebe em termos de saúde, não é nem recomendável agora. Então, quando nós temos um problema que não pode ser resolvido imediato, a gente tem que se adaptar. E nesta hora é fundamental que os pais responsáveis pelos alunos, quem tem sob sua responsabilidade um aluno, explique para esse aluno que ele não pode tornar a pandemia desculpa para deixar de crescer. E isso é muito sério, porque o tempo que nós estamos passando, ele é um tempo tão importante na quarentena quanto se estivéssemos na aula presencial. E qualquer prejuízo de aprendizado em virtude de um desinteresse, que depois vamos tentar culpar a própria quarentena, o único prejudicado é o próprio aluno. É continuar acreditando na educação, né? É continuar estudando da forma que conseguir, tendo ciência de que a gente passa por um ano que é totalmente atípico, que a gente vai trabalhar esse ano ainda em outros momentos, né, em outros tempos, né, e que o tempo de aprendizagem ele não é algo linear. Né, a gente vai sempre de forma abrupta, em ciclos, em voltas, mas assim a gente vai aprendendo. E importante nesse momento também é equivaler ou ter no mesmo patamar ainda mais a questão da educação com a saúde. É importante que a gente tenha consciência de que a gente precisa sim estudar, mas a gente precisa ter saúde para poder estudar, a gente precisa se cuidar, né? A gente precisa estar forte de espírito, de mente, para que a gente possa aí sim poder estudar. Nossa experiência, vamos colocar assim, tem mostrado que a presença, que a troca, né? Nós, seres humanos, somos seres sociais, nós vivemos em sociedade, né? E por mais que no mundo tecnológico nós tenhamos inúmeros recursos, né, essa questão da nossa presença ela é quase que insubstituível. Então, não vai substituir. Acredito eu, esperançoso também. Os professores sempre estão se reinventando e se virando, né, para tornar possível e também tornar melhor a educação dos seus alunos. Muito bonito de ver essa matéria aí, né? Gente, encerra amanhã o calendário de saques e transferências da segunda parcela do auxílio emergencial. As liberações começaram no dia 30 de maio e estão sendo feitas conforme o mês de nascimento do beneficiário. Antes dessa data de saque, os trabalhadores podem usar o benefício apenas para pagamento de contas, boletos e também para compras por meio do cartão de débito virtual. Hoje recebem os beneficiários nascidos em novembro e amanhã recebem os nascidos em dezembro. A terceira parcela do benefício ainda não tem data definida para pagamento. A gente muda de assunto para falar agora de educação, na verdade para voltar a falar sobre educação, não é? Uma pesquisa mostrou que existe uma relação entre a escolaridade dos pais e evasão escolar de filhas grávidas. E olha só, quanto maior a instrução, menor a probabilidade delas saírem da escola. Veja os detalhes na reportagem. A escolaridade dos pais pode estar associada à evasão escolar das filhas grávidas. Quanto maior o grau de instrução do pai e da mãe, menor é a porcentagem dessas jovens abandonarem a escola no período de gravidez. Isso daí não sou eu que estou dizendo, é uma relação que vem de uma pesquisa elaborada pela plataforma Quero Bolsa. Apesar dos dados recentes, eles escancaram uma realidade social bem antiga. Então não é uma realidade nova dentro da faixa de renda que ela está olhando. Porque a gente precisa entender também que é uma temática que tem variáveis, né? Uhum. De acordo com o ponto de vista, você consegue enxergar uma maior relação ou não com a questão da evasão de uma menina da escola por conta da gravidez. A plataforma apurou o resultado a partir das respostas dadas ao questionário socioeconômico do Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos, conhecido como ENSEJA. Foi possível identificar a partir do cruzamento desses dados que cada grau de escolaridade dos pais tem impacto nessa evasão.
Entre as candidatas cujo pai não estudou, 56% deram a nota 4 ou 5 para o impacto da gravidez na evasão escolar. Ou seja, a influência foi forte na decisão para elas pararem os estudos. Já quanto à escolaridade materna, o percentual é timidamente maior, 56,4%. O primeiro nível de item de necessidade que as pessoas cortam em época de prejuízo financeiro, sem dúvida nenhuma, é a educação. Esse é o primeiro ponto. Mas quando a gente vai falar com aquele aluno, vai abordar aquele aluno ou aqueles pais, a gente sabe que a questão financeira realmente é um grande diferencial. Se os pais concluíram o ensino fundamental, a porcentagem de evasão cai para 53% e 53,3% respectivamente para o pai e para a mãe. Quando a pesquisa considera as respostas das jovens cujos pais concluíram o ensino médio, percebe-se uma nova queda para 47,3% e 47,1%. A mesma porcentagem entre as filhas de pais graduados. Entre as mulheres que tinham um pai com especialização, 41,7% consideraram a maternidade um motivo forte para a evasão escolar. Uma diferença de mais de 10 pontos percentuais em relação ao nível de escolaridade mais baixo. Ao analisar a pesquisa, Ana Paula lembra que o perfil da jovem que nasceu no final dos anos 90 e início dos anos 2000 é outro. Isso significa dizer, segundo ela, que apesar do papel da família ser um fator de influência, a adolescente desta nova realidade possui outras redes de contato. O pai e a mãe têm um reflexo preponderante nessa discussão? Tem, porque eles que podem subsidiar essa menina economicamente, dar suporte emocional, dar o acolhimento necessário para o bebê quando o bebê nascer. Mas ela também pode acionar uma rede de apoio, e que hoje existem muitas, que estão distribuídas nesse ambiente digital. E foi nesse contexto que esta jovem se encontrou. A paraense Nilce Lacerda engravidou aos 20 anos, enquanto terminava o último ano do ensino médio. Sim. Logo no início, eu pensei sim em desistir, porque estava sendo bem difícil. Eu cheguei em casa, estava sentindo muitas dores na barriga. E pelo fato de eu passar a noite toda sentada, aí a barriga à noite passava dolorida, doída. Acontece que a Nilce desafiou as estatísticas. Isso porque a mãe dela nem concluiu o ensino fundamental e a família vem de uma realidade muito simples, mas apesar disso ela não desistiu. É que, além do suporte da mãe, que a motivava a permanecer estudando, Nilce encontrou uma outra rede de apoio que a incentivou a permanecer na escola. Só que aí um professor chegou, conversou, me incentivou e falou, né, que aquele futuro não era só para mim, quanto assim para minha filha. Então a escola hoje, ela tem um papel, conforme falava Darcy Ribeiro, sabe? Anísio Teixeira, é uma mini sociedade, é uma micro sociedade dentro da escola. Que eu falo que os valores das pessoas, elas nascem da família, da escola e da religião. Então, a gente tem um tripé aqui que precisa formar o caráter e os valores desses seres humanos. Essas instituições, elas têm o papel formativo, o papel informativo e o papel do acolhimento. Então, é muito importante. Quanto mais você ter pessoas que possam ajudar na formação desse indivíduo, melhor. E ter apoio quando a gente precisa faz toda a diferença, né? Muito legal ver esse tipo de ação que junta um grupo para se tornar realmente uma rede que trabalha para o bem de quem precisa. Muito legal mesmo. E a gente confere agora o quadro Vida Animal. Na edição de hoje, Edson Salomão tira algumas dúvidas dos telespectadores, como, por exemplo, como cuidar de uma cadela que vai dar cria no inverno. Confira a resposta agora com Edson Salomão. Hoje eu vou responder algumas perguntas de telespectadores que encaminharam para o meu WhatsApp em vários assuntos. Então eu selecionei alguns e a primeira pergunta que eu tenho aqui, meu cão está urinando sangue, tem dificuldade de urinar, o que pode ser isso? Bom, seu cão está com um problema bastante sério, urinando sangue já é um problema grave no sistema urinário.
Minha recomendação: procure um médico veterinário de sua confiança, porque o sistema urinário é muito importante para a saúde, tanto nossa, né, de qualquer ser vivo. Né? E o fato de estar urinando sangue e ter dificuldade para urinar, possivelmente seja alguma pedra na bexiga, no rim, na uretra, e às vezes é necessário cirurgia. Eu tenho atendido muitos casos de animais que estão urinando sangue, fazem tratamento com antibiótico, não resolve e volta a sangrar novamente quando para o antibiótico. Então, a gente fazendo um raio-x, a gente nota que tem pedras enormes, ou às vezes pedras muito pequenas também, que acometem o sistema urinário do cão, e nós temos que, às vezes, fazer cirurgia. Minha cadela vai dar cria no inverno. Tenho medo de perder os filhotes. Ela gosta de dormir na grama. O que fazer? Muitos animais, embora tenham casa confortável, preferem, mesmo no inverno, dormir na grama. É um hábito que eles têm. Então, quando o animal está para dar cria, o proprietário deve providenciar, em primeiro lugar, uma cama para ela, bem confortável, um ninho, que ela possa ficar abrigada e se proteger do frio, porque os filhotinhos nascem com problema de termorregulação do corpo. É necessário uma fonte de calor para eles, porque senão eles vão acabar morrendo de frio. Então, vamos fazer uma casinha, vocês podem colocar tábuas em volta, assim, fazer um quadrado com tábuas contra uma parede, botar um colchão, botar cobertas, porque animais muito pesados, às vezes ao deitar pode esmagar um filhote e às vezes representa uma perda muito grande de filhotes pelo esmagamento. A mãe deita em cima e eles muito pequenininhos, os bichinhos acabam morrendo. Então vamos proteger esses animais, principalmente esses que estão por dar cria, desse inverno rigoroso que se aproxima. Meu cão quebrou a perna faz 2 dias e um amigo colocou uma tala de taquara. Ele anda com a perna no ar. Posso deixar assim? Olha, eu não recomendo. A tala é muito importante para imobilizar até que leve ao médico veterinário, porque às vezes uma fratura, no fato de ser o animal ser transportado, ele pode, aquele osso ir balançando e cortando, né? Às vezes fica uma ponta afiada, pode provocar lesões. A imobilização é muito importante. Esse método da taquara, antigamente é o que faziam, né? Muitos anos atrás. Hoje em dia nós temos técnicas especiais, nós colocamos pinos, nós colocamos placas, parafusos, e o animal pode ficar assim perfeito depois se a cirurgia for feita em tempo certo, no tempo correto. Então, um raio-x é fundamental para fazer uma análise e o médico veterinário vai decidir se é melhor colocar uma placa ou só imobilizar. Também pode ser feito só a imobilização, principalmente em fraturas que ficam tipo galho quebrado, assim, que a gente consegue reduzir a fratura. E quando é uma fratura exposta, principalmente, ou uma fratura em que o osso não fica encostado, a parte quebrada na outra, tem que colocar placa ou pino. Então o médico veterinário vai decidir. Meu conselho, leve o quanto antes no médico veterinário, porque se ficou muito apertado, essa tala pode se tornar prejudicial e causar até necrose da perna por falta de circulação do sangue. Gosto muito de criar galinhas. Tenho um sítio, coloco a galinha para chocar e os pintos não se criam. Ficam com defeito nas patas tortas ou às vezes até sintomas assim de ir caminhando e cair. Isso é um sintoma neurológico, né? Isso ocorre principalmente porque quando a gente coloca essas aves a chocar com ovos produzidos no próprio sítio, esses pintos, quando nascem, não recebem as vacinas. Então eu aconselho, primeira coisa, fazer uma desinfecção geral, principalmente com passar cal no galinheiro,
fazer uma higiene bem feita, com que boa, com cloro, né? E a minha sugestão é que tu compre pintos no comércio, porque esses pintos provêm de granjas especializadas e já vêm com vacinas. Então esses animais vacinados, e se tu der uma boa alimentação, uma boa ração, tu vai conseguir criar essas aves tranquilamente. Até porque tem muitas pessoas em Cachoeira do Sul que criam galos como estimação. Eu já fiz comentários, mas tem pessoas que são aficionadas por criar galos. E eu acho muito bacana isso também. Doutor, por que o senhor não coloca imagens de cirurgia, como o senhor tem colocado no Facebook e no Instagram? Eu acho muito bonita a cirurgia, é uma das partes que eu acho mais bonita na medicina veterinária. A cirurgia a gente resolve o problema, às vezes o animal está para morrer e uma cirurgia resolve a questão assim, o animal já fica bom em poucos dias. Mas acho que não é o local, o horário propício para isso. Essas imagens muitas pessoas não vão gostar, principalmente pelo horário ser próximo ao meio-dia, o pessoal almoçando, então cenas com sangue eu acho que não é o melhor horário para isso. Então estou aqui à disposição de vocês, façam perguntas, eu terei o maior prazer em responder. E se eu não souber responder, eu vou dar uma pesquisada e com certeza eu trago uma resposta. Até a próxima. A seguir, a inovação simples das empresas do setor alimentício que estão enviando mensagens motivadoras para os clientes que pedem por delivery. O NT Sul continua a série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Cachoeira do Sul. A entrevista de hoje é com Marta Caminha, pré-candidata pelo Partido dos Trabalhadores. E tem ainda o quadro Dia de Terapia com Lisiane Omerich. É depois do intervalo, a gente volta já. NT Sul já de volta aqui na TV Novo Tempo. Muito obrigado pela companhia. Boa sexta-feira para você. Gente, o isolamento social e as restrições de circulação e funcionamento do comércio estão fazendo os empresários se reinventarem. Para continuar no mercado e conquistar os clientes, criatividade é a palavra de ordem. E a gente vai mostrar agora uma iniciativa que não exige investimento e está se tornando um diferencial e marca registrada de alguns empreendimentos do setor alimentício. Mensagens afetivas e personalizadas, escritas nas embalagens dos alimentos ou anexadas, fazem o maior sucesso e tem sido um forte elo entre clientes e fornecedores. Dizem os especialistas que todo alimento é carregado de significado e simbologia. É muito mais do que nutrição. O visual e o cheiro do tempero de certos pratos também despertam e criam memórias afetivas. Depois que o período pandemia inviabilizou o restaurante da família da Juliana, eles optaram por seguir atendendo os tradicionais clientes, servindo marmitex e viandas. O diferente agora é que a cada prato servido, a relação com os clientes é temperada, com um manuscrito na embalagem. A maioria está em casa desde 20 de março, então não vem mais no restaurante e aí pedem a comida para casa, né? Então, uma forma, né? A gente manda um doce, sempre nossos doces, arroz de leite, sagu, que eram os doces que mais saíam, né, quando o movimento era normal. Manda um doce, manda um recado, pergunta como é que estão, uns retornam, outros não. E assim a gente fica sempre conectado com os clientes, né, que já são 20 anos no restaurante e a maioria já vem nessa caminhada com a gente. As redes sociais são para a Mari um precioso termômetro e feedback do trabalho que ela realiza na cozinha e do quanto os clientes apreciam cada mensagem que ela escreve na tampinha das marmitas. Estou fazendo o que eu mais gosto, né? Cozinhando para amigos, então eu sempre digo, por isso que eu mando bilhete levando cedo, trabalho sozinha, né? Então levando 5 horas da manhã para poder para cada um escrever esse bilhete, porque eu acho assim que isso é o diferencial. A pessoa quando abrir gostar, lembrou, escreveu no próprio punho com o meu nome, né? É nominal. É, aí foi isso que eu fiz. Então eu não deixo nenhum sair daqui, ó, sem isso aqui. A não ser os Vianda fixos, que são todos os dias que você sabe, mas esse que compra assim, todos saem. E sinceramente, eu não peço pra ninguém. E olha, meu Instagram tá bombando as pessoas tiram, botam, marcam o diferencial e aí eu fico muito feliz. E sexta-feira eu vendi pro pessoal no centro clínico
Não vou falar o nome porque ela me autorizou, mas a moça me mandou um áudio que eu chorei. É. Fiquei muito emocionada. Muito mesmo, porque é o trabalho da gente, né? E a gente gosta. Débora com H no final. O cuidado na grafia do nome e a mensagem personalizada são diferenciais para quem recebe. E eu acho que essa atitude ela ajuda a humanizar a situação que a gente está vivendo e lembrar que nós estamos todos conectados. Mesmo as pessoas que trabalham, que fazem parte do serviço essencial, elas estão passando pelo mesmo que a gente. E é claro que é uma ótima jogada de marketing, né? Porque receber mensagens bonitas fazem com que a gente fique feliz e queira compartilhar isso com outras pessoas também. Um marketing que se multiplica e se tornou aliado dos empreendedores e tempero adicional do alimento que produzem e enviam para a casa dos clientes. Uma forma de comunicar a eles que o alimento que estão recebendo, acompanhado de uma mensagem de motivação, incentivo e carinho, pode ter um sabor ainda mais gostoso. Quando teve que fechar a pizzaria por causa da pandemia, a Vanessa aderiu às teleentregas, com algo a mais. Foi aí que surgiu as mensagens das caixas. Nós mandávamos para cada cliente uma mensagem de carinho, uma mensagem essa personalizada, aonde não era nada industrializado, era uma mensagem feita à mão, era eu mesma que fazia e sentia o real momento, a energia que aquela pessoa, o que aquela pessoa estava precisando, e essa mensagem era escrita na caixa. Então a gente teve um retorno muito lindo dos clientes, um retorno gratificante, né? E o mais gratificante isso era fazer a diferença, né? Naquela noite, né? Não era só uma pizza feita com amor e carinho que estava sendo entregue, tinha algo a mais, e esse algo a mais fazia diferença na vida das pessoas e consequentemente fez diferença também pra gente. De alguns clientes, a Vanessa até recebe encomenda de mensagens, que por vezes representam uma ajudinha especial. Essa pandemia ela veio sim para modificar muita coisa, ela veio sim para nos fazer ver a economia de uma outra forma e fazer com que a gente se mexa, né? Que a gente se modifique, porque quem não se modifica, infelizmente, fica para trás. Um desses locais que eu visitei habitualmente é onde a Thelma pega almoço, né? E eu fui incumbida de hoje trazer o PF em mãos para a Thelma Tomás. Todo seu. Olha aí, chegando o almoço aqui. Thelma, além do almoço, um molho especial, uma mensagem. Como é que é pra ti receber esse carinho extra? A gente tá numa rotina mais pesada ultimamente e eu entendo que o pessoal que produz as refeições, eles já sabem que o alimento é uma alquimia, né? Que envolve todo um sentimento. E agora ele tá externado nas embalagens. Eu fico acarinhada cada vez que eu recebo uma mensagem dessa. E acredito que é uma estratégia importante para a gente continuar se mantendo ainda conectado de uma maneira mais afetiva, assim. Toda vez que eu abro a embalagem, assim, a sacola, eu vejo uma mensagem, eu tenho registrado todas, assim, e guardado, porque eu acho que a gente vai ter boas memórias desse momento difícil mais adiante. Que legal, né? É uma atitude simples, mas que ajuda a alegrar a gente nesses momentos mais difíceis. E quem segue falando sobre esse assunto, o carinho e o afeto que fazem tanto a diferença pra gente, é a Lisiane Omerich, no quadro Dia de Terapia, que você vê a partir de agora. Olá, pessoal! Dia de Terapia hoje, como não poderia deixar de ser, vai falar um pouquinho sobre o amor e sobre os afetos. Afinal de contas, hoje é Dia dos Namorados, uma data bastante significativa, aonde a gente celebra não apenas uma relação de namoro entre uma pessoa e outra, mas as relações de afeto, né? Que não necessariamente precisa ser afeto com relação ao namorado ou namorada, mas uma relação de afeto que a gente tem com relação às pessoas de uma forma geral. E me chamou muito a atenção no decorrer dos dias, à medida que a gente vai acompanhando a mídia, o gesto de carinho e afeto que a gente nota nas deliveries, né? Tem empresas que quando vão entregar produtos em casa, agora na quarentena, onde todo mundo está
desmotivado, confinado, desesperançoso, né, com relação a todas as coisas que estão acontecendo, eles deixam um gesto de carinho, um pequeno bilhetinho motivacional preso, né, na mercadoria que eles estão entregando. Por que que isso é tão importante? Quando a gente está na correria do dia a dia, nós não notamos os pequenos gestos. A gente sempre imagina que aquilo que vai fazer a diferença são gestos grandiosos. Mas como nós estamos hoje vivendo um período bastante delicado, de isolamento social, onde as relações interpessoais elas estão bastante limitadas, qualquer pequeno gesto para nós passa a servir de alento, né? De motivação, gesto de carinho. Então aquele pequeno bilhetinho que vem numa entrega que é feita na casa da gente, que ali tem uma frase, né? Uma frase que possa levar a gente a pensar, isso é um gesto de afeto, é um gesto de amor. E nós não estamos nesse mundo para desprezar gestos de afeto e amor. Nós temos que recebê-los com carinho, né? E devolver também. E já que hoje é Dia dos Namorados, a gente não pode deixar de falar nessa relação de afeto. Aí vai ter gente falando, ah, mas que dia horroroso, eu não tenho namorado, eu não tenho namorada. Não. Que bom que se tem namorado ou namorada, né? Que bom que a gente possa ter uma pessoa ao lado para abraçar, para beijar, para cumprimentar, para trocar, né, experiências, né, trocar afeto, trocar amor, trocar carinho. Mas não significa que a gente não possa ter isso com outras pessoas, com familiares, com amigos, né? Inclusive nos Estados Unidos eles comemoram no dia 14 de fevereiro, né, o Valentine Day, que é o dia dos namorados deles, mas eles não comemoram o dia dos namorados, e sim o dia do amor, o dia do afeto. Mas no dia de hoje, né, dia 12 de junho, a gente pode comemorar a nossa capacidade de termos afeto pelo outro, termos cuidado, termos amor. Então este dia, ele é para ser comemorado com o seu parceiro ou parceira, mas é para ser comemorado também com as pessoas que a gente ama. Então o que eu deixo para vocês nesse dia? Que vale a pena a gente trabalhar os nossos afetos, vale a pena amar as pessoas, não podemos ter medo de amar por medo de se machucar. Amor e dor, elas andam de certa forma juntas, mas uma não precisa extinguir a outra, né? A nossa capacidade racional, ela vai permitir que a gente possa dosar esse amor na dose certa do respeito, do companheirismo, da compaixão, da amizade, do carinho, do respeito, principalmente. Então hoje é o dia da gente abrir o nosso coração e tirar o nosso afeto para fora, para pessoa que a gente acha que pode dedicar ele de alguma maneira. Então esse dia 12 de junho, eu peço que vocês abram o coração de vocês, amar vale a pena, que se permitam pequenos gestos de afetividade com outras pessoas que hoje precisam, hoje e sempre, né, e mais dias daqui para frente vão precisar da afetividade de vocês, do carinho e do amor. Então eu deixo hoje um beijo bem grande pro pessoal da NT Sul, que são pessoas extremamente amorosas, extremamente afetivas, né, que esse dia também é pro carinho que eles têm com vocês, telespectadores, conosco, comentaristas, né? Uma equipe muito querida. E para todos os enamorados, né, no dia de hoje, e principalmente pro meu namorado que tá, né, me assistindo em casa. Um grande beijo para vocês e até a próxima. E a gente segue falando de carinho e saudade. Olha, a pandemia tem mudado a forma como a gente se cumprimenta e isso não é novidade, não é? Os beijos, abraços, apertos de mão foram substituídos por toques de cotovelos ou um aceno com a cabeça. Mas será que essa moda pega? É isso que a gente vai saber na reportagem a seguir. 2 meses sem beijos, abraços e apertos de mão. Da Grécia à Tunísia, passando pelo sul da França, os mediterrâneos têm apreço por gestos de afeto. Assim como os latinos são conhecidos pela cultura da proximidade, agora as formas de cumprimentar foram reinventadas. Este é o Mediterrâneo. Cumprimentamos com beijo 2, 3, 4 vezes. Depende da região. É raro isso agora.
Sentimos falta dos abraços e dos beijos, especialmente com nossos entes queridos, netos e filhos, mas a saúde vem primeiro. Nós sabemos que nós, seres humanos, desenvolvemos a afetividade através do contato físico. Lá, quando a gente nasce, a mãe envolve a criança, né, com os braços, muito olhar, muita questão da alimentação. Enquanto a gente não tem esses complementos, fica muito deficiente. O toque é algo muito especial e muito importante para o desenvolvimento da afetividade. A consequência, segundo a especialista, é o aumento da carência e o impacto na autoestima. Especialistas também acreditam que o vírus poderia aumentar a capacidade de expressar as emoções verbalmente. Então, nós vamos ter que começar a desenvolver cada vez mais a nossa fala, o conteúdo da nossa fala, tom de voz, o conteúdo, e eu vou ter que me expressar um pouco melhor do que eu expressava antes. Mas será que isso é uma tendência? Essas novas formas de relacionamento serão afetadas? Será que a gente vai perder o hábito do contato físico? Com o desconfinamento, começamos a ressocializar. Nos vemos de verdade, fazemos jantares, mas sem beijos. Jantamos juntos, mas talvez no final da refeição nos esquecemos dos gestos de barreira, então nos aproximamos um pouco. Tudo pode ir muito rápido, embora os pequenos reflexos que adotamos em 2 meses, como não beijar, possam durar um pouco mais. Não acho que se torne permanente em nossos relacionamentos sociais. E eu acredito que a coisa se normalizando, o contato físico vai voltar como era antes e ele tem um papel fundamental na nossa relação afetiva, relação inclusive de trabalho. Seja como for, nessas regiões a alegria e o bom humor seguem visíveis nas relações sociais. Bom, tomara mesmo que tudo volte ao normal e que ninguém fique distante assim para sempre, né? Eu acho que todo mundo não vê a hora disso tudo passar para voltar a abraçar quem a gente tanto gosta. A gente muda de assunto agora porque 2020 é ano de eleições, isso se elas também não forem postergadas, prorrogadas. O NT Sul dá prosseguimento hoje à série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Cachoeira do Sul. A repórter Gabriela Belo conversa agora com a pré-candidata pelo Partido dos Trabalhadores, Marta Caminha. Após a eleição de Neron Viegas, Marta Caminha é o segundo nome lançado pelo PT para concorrer à prefeitura aqui em Cachoeira do Sul, Daniel. Em 2016, quem concorreu foi Mariana Carlos, a então vice-prefeita. Marta tem formação em gestão pública e letras e foi bancária por 15 anos. Marta, seja muito bem-vinda ao NT Sul de hoje. Boa tarde, muito bom, sempre muito bom estar aqui. Marta, antes de qualquer coisa, né, considerando aí a pandemia de coronavírus, a gente está conversando à distância, virtualmente também, por conta disso, né? A senhora vê condições para a realização das eleições no mês de outubro? Eu vejo que nós temos alguns desafios, que é como fazer uma campanha virtual, como chegar no nosso eleitor, como conversar com as pessoas, como construir de uma forma coletiva os programas de governo. Mas eu também defendo a manutenção da eleição para este ano ainda, sem prorrogação de mandato. Por quê? Porque isso exigiria todo um aparato e uma discussão pública que não é possível fazer. Então, sem prorrogação de mandato, eleições esse ano. Você já fez parte do governo municipal e sabe das dificuldades que Cachoeira do Sul enfrenta, né? Pela tua experiência, Cachoeira do Sul, né, de que forma ela vai ser recebida em 2021 pelo próximo prefeito ou prefeita e quais são os principais desafios? Olha, realmente este próximo mandato é um mandato cheio de desafios, de grandes desafios. Não bastasse toda a crise econômica que começou lá em 2016 e de lá para cá vem se agravando, hoje nós temos uma crise social e a pandemia, uma crise sanitária de tamanhos imensuráveis.
né? E poucas pernas para a gente poder dar conta disso tudo. Além disso, a gente tem as reduções nas receitas dos municípios, e isso implica em redução nos serviços, mas também com toda essa crise, com o desemprego que o país enfrenta, a gente vai ter para o próximo ano um aporte cada vez maior de pessoas que vão sair dos serviços privados para os serviços públicos. E a prefeitura vai ter que dar conta disso. Mas com a emenda constitucional 95, com a queda das receitas, com a não discussão, a não atualização do fundo de participação nos municípios, a gente quase que torna inviável o governo municipal. Então, os desafios são muito grandes, são desafios na área econômica, na área social e na área política, porque a gente precisa sentar e discutir todas essas questões de forma coletiva, porque isso não é um problema de Cachoeira, isso não é um problema do pequeno município, isso é um problema dos grandes, médios e pequenos municípios. E foi você que colocou o nome à disposição ao partido ou foi o partido que te escolheu? Na realidade, a gente vinha numa discussão, o partido tinha um candidato natural nessa eleição, que era o Neyron Viegas e a Mariana Castro. O Neyron e a Mariana não estão, hoje estão em outra fase, estão com outros encargos, estão com outras discussões, nenhum deles se dispôs a ser candidato. O Neyron, que seria o candidato do partido mesmo, tem hoje outras atribuições, está envolvido com a sua vida pessoal, inclusive. Não quis ser candidato. Então, o PT discutiu, nós começamos uma conversa, e quando o meu nome surgiu numa discussão do diretório, eu pensei um pouco e aceitei, porque eu sou uma militante do Partido dos Trabalhadores. E se nesse momento nós não podemos deixar de participar dessa eleição, por conta de toda a conjuntura nacional, eu estou à disposição. A gente falava anteriormente, né, sobre a questão da pandemia, o desafio que é administrar um município em plena pandemia, né? O que você está achando aí do governo do Sérgio Gnatti? No que tange a pandemia, eu penso que o governo fez e tomou as ações corretas. E a gente não podia esperar outra coisa de quem é um profissional da saúde, né? Mas realmente nós estamos hoje num caminho que não basta só essas atitudes. Precisa ter um endurecimento na vigilância, mas um endurecimento que seja construtivo, que ensine, que faça com que as pessoas entendam que nós não estamos, que isso não é uma gripezinha, que isso não é uma encenação e que nós estamos, sim, numa crise sanitária nunca antes vista na nossa história. As ações do governo municipal foram muito boas no início e elas têm que ampliar essas ações, tem que cuidar da população. Hoje, nós temos, por conta do desemprego, por conta da crise, nós temos a volta da fome ao país e nós temos uma ampliação do número de pessoas em miséria extrema. Isso é preciso dar resposta. Essa resposta, ela começa aqui no município. Marta, o que tu garante que é o teu diferencial aí na campanha após a convenção partidária? Eu garanto a minha disposição para trabalhar, e muito. Eu garanto a colocação de todo o conhecimento e experiência que eu tenho à disposição dessa proposta de buscar o bem para todas e para todos, o bem viver, né, o bom viver, a vida com dignidade. Eu garanto transparência e participação, né, de todos e de todas. Eu quero homens e mulheres participando de uma forma efetiva na construção das saídas, porque se não for assim, não vai haver saída. O nosso município e nenhum outro município pode hoje depender apenas do pensar daquelas forças vivas da comunidade. A gente precisa do conjunto da população. Eu garanto isso, eu garanto diálogo, com certeza, e garanto disposição para o trabalho, que isso nunca faltou,
e garanta a nossa experiência. Nós temos uma experiência administrativa, né? Tanto no conjunto aqui no município, quanto no estado e quanto na União. Nos últimos anos, o PT teve uma imagem que foi severamente desgastada, né, no Brasil, em nível de Brasil aí, por conta dos escândalos de corrupção. Como encarar a corrida eleitoral em Cachoeira do Sul pela sigla neste contexto? Na realidade, eu sou uma estudiosa da história também. E eu conheço muito bem a história do Brasil. E todo esse processo que nós sofremos de desgaste, jogando o Partido dos Trabalhadores como grande vilão dessa crise, dessa conjuntura, esse processo se repetiu na história várias vezes. Isso é quem não quer exatamente a inversão da pirâmide econômica desse país. Nós queremos que as desigualdades, que as injustiças, que as grandes distorções sejam sanadas. Quem não gostou disso, quem não quer o pobre, o negro, a mulher, o índio, sendo tratados como iguais, realmente se incomodou. Quem vive do lucro e da exploração se incomodou e construiu, né, de uma forma muito vilã, essa imagem. O Partido dos Trabalhadores errou muitas vezes, mas todos os partidos erram, né? Todos erramos. Isso não é desculpa para aceitar o erro. Mas, enfim, a gente tem aí que mostrar que está aqui e que se faz diferente, sim. Em seu histórico de eleições, há uma retração no número de votos. A gente tem aqui que em 1996, quando você concorreu à prefeitura, foram 7.622 votos, né? Depois, em 98, quando você concorreu a deputado estadual, fez 8.788. Depois, em 2000... candidata a prefeita novamente, 4.473. E em 2004, última vez que concorreu a vereadora, fez apenas 427. Como que você pretende aí, né, que estratégias usar para virar essa tendência? Aqueles 17 mil votos lá de 96 se repetiram na eleição do Neyron, por exemplo, né? E em cada um desses momentos, havia uma conjuntura diferente. Eu não acho que a minha trajetória eleitoral faça diferença na minha trajetória enquanto gestora pública, ou que faça diferença na minha trajetória enquanto militante. Aquele início era uma surpresa, era uma mulher, havia uma busca pelo novo, e o novo era aquela mulher que estava ali, e que a gente não teve pernas, mais uma semana de eleição, e todo mundo sabe que teríamos ganho a eleição. Lá em 98, a candidatura a deputado estadual, que aqui em Cachoeira fez 8 mil votos, mas que no conjunto fez mais, era uma candidatura para fortalecer o nome do nosso candidato naquela ocasião, e nós conseguimos, Olívio Dutra. Você fez uma campanha, uma das campanhas mais duras que eu já vi, com violência, com arma no rosto, na cara das pessoas. Enfim, foi uma campanha muito suja, mas nós conseguimos levar a nossa mensagem sem nunca entrarmos nessa disputa baixa, e foi uma campanha que eu diria que foi uma campanha dura, mas foi uma campanha muito bonita. Já lá, quando eu concorri a segunda vez a prefeita, bom, havia uma outra conjuntura, estávamos no governo do estado e, novamente, não tínhamos candidato a prefeito. Eu era coordenadora regional de saúde e eu me afastei do cargo nos 3 meses para poder concorrer. Ou seja, não se construiu uma candidatura, não se fez uma busca por um nome diferenciado, até porque não era essa a intenção naquele momento. A gente estava construindo e fortalecendo o Sistema Único de Saúde no conjunto da nossa região aqui. E depois eu vim de Porto Alegre, eu estava trabalhando na Prefeitura Municipal de Porto Alegre, na Secretaria da Saúde, eu era diretora, e eu vim de lá nos 15 dias de campanha para ajudar a eleger um vereador. Naquela eleição, o Neyron fez um número absurdo de votos e não conseguiu se eleger. Então, a minha contribuição era como militante. Mas eu volto a dizer, a trajetória eleitoral, ela é
ela independe, não é disso que a gente está falando. A gente está falando de possibilidade e de capacidade técnica e administrativa e de conhecimento para poder fazer a gestão em Cachoeira em plena crise. Marta, antes da gente encerrar, né, como que está a nominata para vereador pelo partido? Hoje nós temos em torno de 19 nomes. Queremos conquistar mais uma mulher para poder, então, colocar o número possível de vereadores. Mas hoje nós temos uma nominata muito boa, com 19 nomes, qualificada, com pessoas de todos os setores, né? Tem da agricultura, tem da educação, enfim, tem do comércio, tem de todos os setores. E é uma nominata das mais qualificadas que nós já tivemos. Marta, quero agradecer todas as informações, agradecer aí por atender a gente de maneira virtual nesse período, né, e estar participando do NT Sul de hoje. Eu aqui, me despedindo, então, eu agradeço a oportunidade. A gente está aqui para construir, e construir com qualidade, né, vencendo os desafios. Tá bem, então, Daniel, essa foi a entrevista com a Marta Caminha, ela que é pré-candidata, né, a prefeita aqui de Cachoeira do Sul pelo PT. Eu volto com você. Aí então, mais uma entrevista da nossa série com todos os pré-candidatos à Prefeitura de Cachoeira do Sul. Todas as entrevistas já feitas você encontra em novotempo.com/NTSul. E o NT Sul desta sexta-feira vai ficando por aqui, mas você pode continuar de olho nas notícias de Cachoeira do Sul através do nosso site. Então acesse novotempo.com/NTSul. Você também pode acompanhar as notícias lá pelo Face, facebook.com/TV Cachoeira. A gente volta segunda-feira ao meio-dia com mais um NT Sul cheio de notícias. Uma ótima tarde, um excelente fim de semana para você. Tchau!